E aí galera, tudo em paz com vocês? Na nossa videoaula de hoje, nós vamos fechar o conteúdo de reformas religiosas. Lembrando que no nosso primeiro assunto, no nosso primeiro vídeo, a gente falava das reformas religiosas que acontecem no século XVI. Essas reformas que se dividem em dois grandes blocos, a reforma protestante e a reforma católica. Na reforma protestante, inclusive, vocês já estudaram as vertentes desta reforma no primeiro momento, que é a vertente luterana, a vertente anglicana e a vertente calvinista. Uma das coisas mais importantes para a gente pensar a reforma protestante é que no século XVI a reforma protestante encontrou terreno muito fértil para que ela pudesse se multiplicar, para que ela pudesse ganhar espaço, tá bom? Ela encontrou membros da nobreza interessados, né, que ela fosse organizada, que ela fosse consubstanciada. Ela encontra membros da burguesia extremamente interessados em uma mudança nas relações religiosas como um todo. E ele encontra, a reforma encontra como um todo, um ambiente europeu, que é um ambiente muito propício para as ideias, inclusive as radicalizações que a reforma protestante começa a ter, com a criação de várias outras igrejas, dando origem a um leque considerável de igrejas que se denominavam de igrejas protestantes. E uma das coisas que é importante a gente observar é que quando a gente trabalha com as consequências da reforma protestante, uma das consequências mais importantes dela seria exatamente o que, professor? A reforma protestante retira da Igreja Católica o monopólio da salvação das almas. Talvez esse seja o principal ponto de discussão. Eu venho dizendo sempre para vocês que a principal preocupação do homem medieval ou do homem moderno, desse homem do século XVI, ainda é a sua salvação. E vocês sabem que essa salvação estava sob o monopólio da Igreja Católica. A partir do momento que há o rompimento na cristandade ocidental, a Igreja perde esse monopólio e as pessoas começam a se converter ao protestantismo. Inclusive por quê? Inclusive porque há uma certa ideia de salvação que eu considero mais fácil, porque, entre outras coisas, o luteranismo dizia que a salvação se dava pela fé. Entende? Que você não precisava comprar indulgências para poder se salvar. Isso é importante a gente pensar um pouco sobre. A partir do momento que a Igreja Católica perde o monopólio da salvação das almas, ela começa, lógico, num processo de reação a isso. Era preciso reagir ao movimento protestante e tudo aquilo que ele estava representando naquele momento, a perda de poder, a perda sobre o monopólio da salvação das almas, das pessoas como um todo. E aí organiza-se aquilo que a gente vai chamar de contra-reforma, ou como eu disse, reforma católica. Quando estiver estudando e encontrar os dois termos, eles são sinônimos. O mais importante é pensar que os dois momentos significativos para a Contra-Reforma estão exatamente aqui. O marco é 1545, quando vai ocorrer a primeira versão do Concílio de Trento, sob a organização do Papa Paulo III. O concílio, a reunião que acontece na cidade italiana de Trento, ele, na verdade, acontece em duas versões. Uma em 1545 e a outra em 1563. A grande ideia deste concílio estava basicamente em colocar em prática essas duas coisas que eu escrevi para vocês no quadro. Em restaurar a disciplina dos clérigos. Lembrem-se que nas 95 teses, Lutero falava da vida indisciplinada do clero católico. Então a Igreja Católica começou a redefinir, com esse concílio, uma série de regras.
E uma delas, como eu coloquei aqui, ó, restaurar a disciplina daqueles que fazem parte desta instituição que se considerava como intocável, como infalível, certo? E a outra coisa seria definir e consolidar os dogmas. Lembrem-se que quando a gente pega essa palavra dogma, nós estamos falando de verdades que são consideradas incontestáveis. E a partir do Concílio de Trento, desta reunião que envolveu o alto clero, o papado, tinha como característica também definir inclusive alguns novos dogmas e consolidar os dogmas anteriores. Aqui eu coloquei 4, né, daqueles pontos, são vários, mas aqui eu tenho 4 pontos que foram discutidos nesse concílio. Como, por exemplo, a salvação se dava pela fé. Beleza, a igreja começou a entender isso, mas ela não abriu mão de que haveria também, que os fiéis também deveriam organizar boas obras. Tá certo? A ideia de crença no purgatório, ela foi reforçada, né? A ideia de purgatório foi retirada, né, da literatura protestante, tá? E a invocação dos santos, a ideia, né, da intervenção dos santos na vida humana. A ideia, ó, aqui, ó, o reforço da tese do celibato dos padres, a ideia de que o padre não poderia, né, contrair o matrimônio. E aqui teve um dado bem interessante, um passo bem interessante, que foi a proibição da venda de indulgências. Essa foi a grande crítica, né, que o Lutero fez nas 95 teses, que o Lutero escrevia, né, ele fazia muitas críticas a isto, que para ele era considerado um abuso da fé como um todo. Então foi retirada essa venda de indulgências. Mas continua-se, lembrem-se, com a ideia das boas obras. As doações que se fazia à igreja, as doações de terras, de bens, de gado, né, entre outros. Tá bom? Então essas seriam as boas obras. Agora, todas as vezes que a gente fala, né, em contra-reforma, em reforma católica, em como a Igreja Católica reage, né, à expansão do reformismo protestante, precisamos pensar nos pontos principais disso tudo, tá bom? E aí que eu coloquei para vocês, ó, vou aqui, ó, só sublinhar de verde, tá bom? Se é que dá para ver direitinho aí a cor. Mas 3 pontos são fundamentais para a gente entender a contra-reforma. Tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa importante que o Concílio de Trento instituiu como algo muito forte, algo que deveria ser, de certa forma, colocado em prática, que é a criação do Index Librorum Prohibitorum, que significa basicamente o quê, professor? A lista dos livros proibidos. A igreja, a partir desse momento, né, começou a colocar, entre outras coisas, que algumas obras, que alguns textos, que alguns livros, inclusive lembrem-se que neste momento que a gente está falando, século XVI, é o momento que o Renascimento está crescendo de forma significativa, né? Que a imprensa, nesse momento, ela foi criada e que os livros estão começando a surgir. Os pensadores renascentistas estão, nesse momento, tendo visibilidade, né? Os chamados os pensadores humanistas, né? Como Thomas Moros, por exemplo, entre outros. Como Erasmo de Roterdã, né? No Elogio da Loucura. Então, criação do Index Librorum Prohibitorum, que pode ser considerada aqui por nós como a lista dos livros proibidos. Havia uma série de livros proibidos e a partir do momento que você fosse pego, claro que dificilmente qualquer pessoa era pega, né? Era de certa forma vista com livros, porque o livro era um artefato muito difícil, mas as obras que eram proibidas. Segundo, o reforço, né, e a própria criação de um grande grupo de religiosos. Esses religiosos passam a ser chamados de jesuítas, tá bom? Um sujeito chamado Inácio de Loyola
cria a chamada Companhia de Jesus, que na verdade é um grupo, é uma ordem religiosa que vai trabalhar no sentido de criar uma estrutura para conter o avanço dos protestantes. E quando o Papa, de certa forma, apoia a criação dos jesuítas, os jesuítas eles passam a agir a partir de uma das áreas mais importantes, que é exatamente a área da educação. Então os jesuítas, nesse momento, eles passam a criar colégios, passam a criar seminários para formação intelectual dos padres. Eles começam a criar estruturas que são estruturas educacionais, né, para, entre outras coisas, doutrinar melhor os católicos, para que esses católicos não se convertam ao protestantismo. Lembrem-se que os jesuítas eles passam a ter uma função primordial no processo de colonização do Brasil. Porque quando esses jesuítas são criados, eles também são criados com a ideia de vir para a América, e vir para a América no sentido de dizer o quê? No sentido de se fazer o quê? Fazer com que os índios da América sejam convertidos. Porque inclusive o Papa dizia à época, um índio convertido ao catolicismo será sempre um protestante a menos. Tá? Observem, né, a principal ideia do Papa. Fazer com que essa quantidade de católicos que eles estão perdendo na Europa para os protestantes, esses católicos eles sejam convertidos, ou essas pessoas sejam convertidas ao catolicismo na América. O Papa está vendo a América como uma espécie de salvação ao catolicismo, né, com a conversão dos índios. E aí esses índios vão viver, né, a partir da criação da Companhia de Jesus, né, eles passam a viver controlados, muitos deles, lógico, passam a viver controlados pelos jesuítas nas chamadas aldeias de catequese. Essas aldeias de catequese, elas também são chamadas de missões religiosas. Vocês estudam isso lá na história do Brasil, tá? Quando a gente trabalha com a colonização, a gente precisa entender que a colonização portuguesa no Brasil, ela é católica. E os jesuítas, eles são parte fundamental desta colonização. A colonização pelas vias do catolicismo. Beleza? E a outra coisa seria a reorganização do Tribunal de Santo Ofício. Observem, tenham cuidado com as palavras. Porque aqui a gente está falando de reorganização do Tribunal de Santo Ofício. Ou Tribunal da Inquisição, como queiram. Lembrem-se. O Tribunal da Inquisição ele foi criado no século XIII pelo Papa Gregório IX, tá? No século XIII, ó, Idade Média, tá bom? E nesse momento ele está sendo reorganizado. Professor, por quê? Porque a partir deste momento, né, na ótica do Papa, na ótica da Igreja Católica, nós vamos ter um novo inimigo da fé católica, que seria a figura do protestante. Agora, nós não vamos esquecer que o Tribunal de Santo Ofício ele também parte para buscar os outros inimigos da fé, os infiéis, como assim eram chamados. Além dos protestantes, também os judeus ou outras pessoas que participavam ou que, de certa forma, produziam aquilo que era chamado naquele momento de crimes contra a fé católica, que aí você tem uma lista, você tem um rol bem interessante desses crimes contra a fé católica. Bom, e tudo isso objetivando uma coisa. Eu acho que quando a gente trabalha com a Contra-Reforma, com esse momento, né, que é um momento onde a Igreja Católica para um pouco para pensar o seu próprio futuro, certo? Como será a igreja a partir do protestantismo? É o momento também da gente pensar isso aqui, ó, que a Contra-Reforma ela tem uma função, certo? A grande função, além, né, de definir e consolidar os dogmas, além de restaurar a disciplina da igreja, tanto criticada por Lutero, era importante fazer isso aqui, ó, conter o avanço do reformismo protestante. E aí lembrem-se,
Pergunta que a gente pode finalizar hoje é dizer assim: Alisson, mas por que havia uma certa facilidade para a expansão do protestantismo? Lembrem-se, as facilidades para a implantação do protestantismo está no contexto. O contexto que nós temos aqui de ascensão da burguesia, não é? A burguesia que tem agora uma nova moral, que tem agora um novo conjunto de valores. Nós temos a ascensão dos estados nacionais e aquela briga, né, entre o poder temporal e o poder espiritual nas figuras do rei e do papa. Né? Nós temos a ascensão do capitalismo, que é, na verdade, né, o que traz algumas práticas que eram condenadas pela igreja e, nesse sentido, a burguesia estava começando a entrar em atrito com a igreja católica, entre outras coisas. E a partir desse momento, algumas guerras de religião começam, inclusive, a se fortalecer na Europa, católicos e protestantes. Tá bom? Então, esta seria a nossa ideia para trabalhar com vocês a Contra-Reforma. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço.